Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, hoje o que eu gostaria de trazer pra gente é mais uma técnica que eu estou chamando uma técnica de purificação, diria assim. Por quê? Porque ela vai nos ajudar a acelerar o processo de limpeza emocional, né? E o mais interessante dessa técnica, né? O nome dessa técnica, né, que eu batizei foi a técnica do espelhamento, né? E de purificação. Espelhamento por quê? Porque é uma técnica que a gente faz em contato com o outro. É uma técnica onde a gente tem um grande ensinamento a partir dela. Eu gosto muito dessa técnica e a maneira como ela foi ensinada para mim foi uma maneira muito incrível de grande aprendizado e eu espero que seja para todos vocês também. Então vamos lá. A técnica do espelhamento, ela consiste em quê? A técnica do espelhamento é um estado profundo de aprendizado com o outro, né? Quando a gente começa a ter um horizonte de que o que está dentro e o que está fora da nossa vida é auspicioso, ou seja, tudo aquilo que nós encontramos fora é um grande instrumento para nos dar um próximo nível. Então, de que maneira que eu gostaria que vocês compreendessem essa técnica? Essa técnica ela é usada por nós, identificada por nós nos nossos encontros com as outras pessoas, né? E aí, independente da gente conhecer essa pessoa ou ela ser nova na nossa vida. Esses encontros, normalmente, eles geram uma comunicação interna para nós, né? Às vezes tem encontros que a gente faz que nos geram desassossego interno. Vocês já tiveram essa experiência? Não, Josi, nunca. Tudo é maravilhoso, né? Tá, não, tudo bem, bom, volta. Eu fiz a pergunta ruim, eu fiz a pergunta errada, deixa eu reelaborar. Então, veja, todas as vezes quando a gente tem esses encontros que parece que geraram um desconforto no nosso espaço interno e no nosso instinto primário, a vontade que a gente tem é de estabelecer um julgamento imediato a respeito daquilo que a gente está enxergando no outro. Então, essa técnica começa a poder ser utilizada por nós. Então, deixa eu trazer uma clareza maior aqui. Então, como é que funciona? A técnica do espelhamento é que todas as vezes que nós encontrarmos com pessoas e essas pessoas agitam o nosso espaço interno pela maneira como elas estão se expressando, pela forma como elas estão agindo, pela postura emocional que ela carrega naquela conexão, naquela relação, pode ser de grande valia para nós, né? Por quê? Porque tudo aquilo que nos causa um certo desconforto inicial, a gente precisa ficar atentos dentro do nosso espaço interno. Por que nós devemos ficar atentos? Porque aquilo que eu estou enxergando no outro, se eu quero meio que me distanciar do outro, nunca mais vê-lo ou vê-la, é porque aquilo que você enxerga no outro tem em você. Então, o que você quer é se afastar daquilo. É como se aquilo que você enxergasse no outro reflete em você e você quer distância daquilo. Todos os momentos que acontecerem esses encontros, o que é que a gente, agora em diante, como é que a gente tem que encará-los? Como é que a gente tem que nos aprimorar nessa relação? Então, funciona como? Deixa eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, vocês entram em contato com uma pessoa, seja ela conhecida ou não. Se é conhecida, tu já sabe toda a agenda emocional que vai vir nesse momento. Tu já sabe todas as correntes que vão ser trazidas naquele momento. Se essa agenda emocional dessa pessoa conhecida ainda te irrita, saiba que aquilo que você está enxergando nela tem em ti. Então, o que a gente precisa fazer? É bom, como a gente está sempre com o celular do lado, a gente entra no bloco de notas e diz assim pra gente mesmo: encontrei com fulana
E hoje eu me senti assim, não aguento essa chatice, esse posicionamento sempre de vítima, essa chantagem emocional, ou esse reclama, ou esse julgamento todo. Eu não aguento mais isso, seja lá o que tu estiver identificando na pessoa. Aquilo que te irrita tem em você. Infelizmente, eu preciso dizer isso para você. E eu aprendi isso às duras penas. E disso veio essa técnica que hoje eu oferto para vocês, né? Então entenda o seguinte, que aquilo que tu tá visualizando no outro e que tá te incomodando, em alguma medida tem em você. Não precisa ser expresso na mesma intensidade. Às vezes até mais fofo, eu percebo, na gente, né? É uma coisa parece mais querida. Aquele padrão, ele é mais sutil e por isso a gente acha que talvez seja um pouco mais elevado, né? E a gente vai vendo que não é nada disso, né, gente? A gente vai vendo que se aquilo nos irrita, se a gente não consegue, se a gente se enrosca no incompleto do outro, o que a gente aprende aqui? Se a gente está enroscando no incompleto do outro é porque a gente tem que avaliar o nosso incompleto, não é isso? Porque a gente tomou uma decisão de agora em diante. A decisão nossa é que nós não estaremos mais nos relacionando com o incompleto dos outros. A gente não quer mais nem se relacionar com os nossos. Nós estamos abandonando os nossos incompletos e deixando para trás. Que dirá você se relacionar com o incompleto do outro? Então, esses primeiros 6 meses, eu diria, porque essa técnica tu faz uso dela intensamente só nos primeiros 6 meses. Depois vocês vão ver que demora até a gente conseguir se enroscar de novo em alguém. Mas nesses primeiros 6 meses a gente tem que ser vigilante, porque nós vamos nos encontrar, talvez, com os nossos familiares, e eles têm uma agenda cognitiva recorrente e muito familiar da gente, não é? A gente também era assim, não pense que não, né? Só que a gente sempre acha que a gente é um pouco mais elevado que o outro, né? Mas a gente já viu que não é assim, não é mesmo? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente entrou em contato com a pessoa começou a agenda cognitiva a ser trazida, sempre com aquela... É um resíduo que vem junto, você sabe, né? É um resíduo emocional que vem junto. E aquele resíduo vai fazendo em nós um alvoroço, né? Então, esse alvoroço precisa ser olhado de frente por nós. Por quê? Porque a gente precisa criar em nosso espaço interno uma porosidade. O que é ser poroso, Josi? Ser poroso é você entrar no circuito onde as tuas relações, onde o conteúdo das situações, das relações, ela transita por você sem se enroscar. Porque você é poroso. Quanto mais rocha nós somos, aquilo que vem para nós, o conteúdo que vem, a situação que vem para nós, é imediatamente jogada de volta. Por quê? Porque é uma rocha. Produz um retorno imediato para o outro, né? E essa não é a nossa busca. Nossa busca é por porosidade. Nossa busca é plasmar os seres, as situações, cada vez com mais desenvoltura, com mais fluxo, sem que a gente não faça uma vida enroscada o tempo todo. O que é uma vida enroscada, Josi? É aquela vida onde o tempo todo os teus incompletos estão criando situações de desconforto entre você e as pessoas, entre você e as situações. Isso é uma vida enroscada, é uma vida cheia de incompletos, né? E é uma vida que não gera fluxo. Por exemplo, você sai de casa, vai no supermercado, aí você não encontra o estacionamento de jeito nenhum, quando tu vê, tu enrosca a lateral do carro, não sei onde. Eu tô só dando exemplos para te ver assim, como um estado de enroscamento vai criando dificuldades no fluxo da vida, né? Aí você reclama que não encontrou estacionamento. Aí isso já é assim um fator decisivo para o teu bem-estar. Aí você já entra no supermercado muito estressado porque não encontrou o tal do estacionamento. Aí depois você já se enrosca ali na moça do balcão porque ela não te cumprimentou ou porque sei lá o que ela fez.
né? Então, já se irrita porque não encontrou alguma coisa que tu veio buscar e que vai ter que ir para outro lugar. Então, assim, esse tipo de vida enroscada em tudo é uma vida que a gente não se dispõe mais a fazer. E para que a gente não se enrosque continuamente no jeito de fazer vida, o que a gente precisa? A gente precisa liberar o nosso espaço interno dos nossos incompletos. Não fique imaginando que você está se enroscando por culpa do exterior. Tu só se enrosca por responsabilidade de como teu espaço interior está. Isso a gente precisa, essa consciência a gente precisa trazer para nós, né? Então, vejam, aí, diante disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, nessas interações que nos desconfortam, nós precisamos escrever, nós vamos para o bloco de notas e vamos escrever. Encontrei fulano, eu senti isso, isso, isso. Se for raiva, bota raiva, né? E eu quero também que vocês coloquem nesse bloco de notas o que vocês acharam da pessoa. Vocês acharam a pessoa arrogante? Vocês acharam ela, o quê? Coitadinha? Vítima? Vocês não aguentam mais isso? Vocês acharam ela chantagista? Vocês acharam que ela está, sei lá, fazendo o que com você? E aquilo te irritou? Então, se aquilo te irritou, a técnica do espelhamento vai fazer você chegar em casa, correr energia, que é uma outra técnica que eu já ensinei para vocês. E ao correr energia, você vai pedir pro teu eu superior remover tudo aquilo que tu viu naquela pessoa. Josi, não é possível. E vocês vão se surpreender, porque quando vocês começam a correr energia, se vocês estão bem conectados com o eu superior de vocês, ele pode mostrar circunstâncias como você agiu com a mesma conclusão do espaço. Você pode não ter feito a mesma coisa, mas de alguma maneira esse padrão emocional, essa raiz está em você e você vai perceber isso e você vai ganhar liberação disso a partir do outro. Quando você começa a perceber, enquanto a sua passagem por aqui, você começa a perceber que o outro, seja ele qual for esse outro, é sempre um instrumento para a tua elevação. Todas essas coisas que a gente às vezes acha horrorosa que a gente enxerga no outro, é um instrumento para nos lapidar, para nos melhorar, para nos levar para o próximo nível. Josi, isso não é uma conversa meio que de poliana? Não. Experimentem para vocês verem uma coisa. Tem como vocês purificarem, fazer um espaço incrível, porque dá um alívio tão grande depois que isso é removido de nós. E como é que eu sei, Josi, qual é o meu parâmetro para saber se esse padrão ele foi removido realmente de mim? Além da leveza que você sente no teu espaço interno no dia seguinte, existe também o seguinte: a próxima vez que tu vê essa pessoa, ela não mudou nada, vai continuar trazendo os mesmos padrões para você. Mas o teu olhar sobre essa pessoa, depois de você ter trabalhado aquilo que você enxergou e que te irritou no momento anterior, vai ter mudado completamente. Você não sente mais, é como se você entrasse num espaço meio que de compaixão, assim, você olha para aquilo, você sabe que aquilo é um incompleto e que isso é dela, que aquilo causa sofrimento a ela e que graças a Deus ela foi instrumento para você se liberar desse negócio, para se liberar desse padrão. Vocês compreendem essa natureza? Então, essa é a técnica do espelhamento, né? É uma técnica que eu aconselho fazer, né? Porque muitas vezes a gente ainda está se enroscando, os nossos familiares, né? E achando que eles são isso, eles são aquilo, eles não são nada. É você que tem que purificar o teu espaço, né? E aí conseguir enxergar eles de uma maneira diferente, uma maneira divina. Porque esse estado de ser é responsabilidade nossa, não é do outro. E se você tem mais esse instrumento, você já tem uma ferramenta, né, de autogestão, né? Então, sempre que alguém te irritar, não te foca no julgamento, te foca em buscar o porquê é que aquilo está te irritando, o que ele está te dizendo que está mexendo contigo. Qual foi exatamente a palavra que ele disse que a partir daquela palavra tu começou a ficar desconfortável? Busca isso. Busca entender o que tu tá achando que aquela pessoa é.
Se você consegue mapear isso, que é um incompleto, que é um padrão, você vai ver que coisa maravilhosa que é você limpar isso do teu espaço, sabe? Então, essa é uma ferramenta muito legal, ela é um pouco doída para o nosso ego, porque às vezes eu vejo horrores no outro, eu digo, isso jamais eu tenho, porque foi assim que eu aprendi a técnica, né? Eu disse, não, mas isso aí eu não tenho de jeito nenhum, imagina, eu não vou ter um negócio desse, jamais. Aí eu fui 2 dias, 3 dias aqui me enroscando no meu espaço, até que ele disse, olha, faça isso que a gente tá dizendo. E aí quando eu fiz, né, aí veio todas as vezes que eu agi com aquela natureza, só que me pareceu um pouco mais fofinho o meu jeito, né, um pouco mais aceitável, né? Mas estava lá, a conclusão e a natureza do padrão estava expressa em mim e no mundo, né? Então, assim, é muito legal a gente ter essa compreensão, porque a gente começa a fazer encontros muito interessantes, né? Por exemplo, hoje no meu espaço, né? E eu sei que muitas pessoas que fazem o live follow-up já vivem isso também, né? No meu espaço interno, por exemplo, hoje já demora para mim me enroscar em alguma coisa, sabe? Demora, às vezes é meses e meses e meses, mas também quando chega é uma alegria tão grande para mim que eu disse, olha, tem um próximo nível, tem um próximo nível aí e eu quero entender porque isso está mexendo comigo, né? Então o que a gente vê? A gente vê que sempre tem uma lapidação a ser feita, né? Porque vira e mexe alguma coisa aparece, né? E eu acho uma alegria quando aparece, né? Eu não fico irritada, eu não vou para o julgamento, nada disso, né? Porque isso não vale a pena. O que vale a pena é eu entender por que é que aquilo que está sendo feito está mexendo comigo. Qual é que é a natureza do padrão que ainda está envolvido na ressonância disso que ele está me trazendo? Você compreende ou ela está me trazendo? Então, assim, isso é muito legal, a gente perceber isso, né? Isso vai nos dando cada vez mais um espaço divino, um espaço amoroso, né? Com esse grande ensinamento, a gente consegue viver um pouco a incondicionalidade do amor, né? Onde a gente permite a pessoa ser tão incompleta quanto ela está conseguindo ser, e isso não importa para nós, não é uma condição mais para nós nos relacionarmos. A gente aceita que a pessoa é daquela maneira, né? Porque a gente sabe que por ela, só ela pode fazer, né? E, então, assim, isso é uma natureza muito profunda de aprendizado prático, né? Então, essa é a técnica de espelhamento, eu quero que vocês façam. Então, a partir de agora, né, todas as vezes que você entrar em contato com uma pessoa e ela falar coisas ou se comportar de maneira que mexe com o teu espaço, não ocupe o teu mundo interior para ficar no julgamento, para estabelecer conclusões a respeito da pessoa. Pergunta por que é que essa pessoa está mexendo do jeito que está mexendo com você. O que é que ela traz? O que foi que ela disse que mexeu com o teu espaço? E tente purificar em você isso. Tente fazer com que o outro, seja ele quem for, seja instrumento para o teu avanço de consciência. A caminhada por aqui vai ficar muito mais interessante. Ela se torna até, de certa maneira, um pouco misteriosa, né? Você aguarda as experiências para ver o que elas vão te promover no teu espaço. Então isso é uma coisa muito interessante, é uma disponibilidade anímica para as vivências, né? Então isso é muito legal. Então essa é a técnica, eu espero que vocês usufruam dela junto com o áudio de correr energia que eu já passei para vocês, tá? Então a partir de agora, né, entrem para esse espaço nas relações. Mexeu com você, avalie. Isso tem em alguma medida em você, tá bom? Beijo então para todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.